Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas de Direito Tributário. Eu agora vou gravar para vocês, Nós vamos ter aqui uma breve revisão dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria. Lembrando que o nosso sistema jurídico brasileiro, o sistema jurídico tributário brasileiro, ele reconhece aí a teoria pentapartida. O que significa dizer que nós temos 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, A gente chama de contribuições especiais para fazer a diferenciação das contribuições de melhoria. Mas a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo somente dar uma visão geral sobre os impostos, o que é um imposto, o que é uma taxa e as contribuições de melhoria, sem esgotar o tema, mas de uma forma bem breve, de uma forma bem objetiva aí, para dar um panorama geral para vocês. Lembrando que o autor de referência das nossas aulas, vocês já sabem quem que é, mas não custa repetir, o professor Eduardo Sabag. Vou colocar o link aqui, que é o principal autor que eu uso para preparar as nossas aulas. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer melhor o livro dele, para adquirir, para fazer este investimento em prol aí dos seus estudos, é só clicar aqui embaixo. Primeiro, a gente precisa pensar que a gente precisa retomar uma classificação que a gente estudou em aulas passadas, falando sobre os tributos, que existem os tributos vinculados e os tributos não vinculados. Qual que é a diferença, pessoal? No caso do tributo vinculado, os valores arrecadados com o tributo, eles têm que ser usados especificamente naquela área que ensejou a cobrança. Diferentemente do tributo não vinculado. O tributo não vinculado, os valores arrecadados, eles vão para o orçamento geral, eles servem aí para encher os cofres públicos e eles não precisam ser necessariamente utilizados naquela área que gerou, em uma área específica, que não tem nenhuma área específica que ensejou, que gerou a cobrança daquele tributo. Então, dos que a gente vai estudar hoje, o imposto é um tributo não vinculado, ok? Porque a arrecadação dele não precisa ir para uma área, para uma destinação específica. E as taxas e as contribuições de melhoria são tributos vinculados, ok? Que os valores arrecadados, eles têm uma finalidade específica. Então, olha só, vamos falar primeiro sobre o imposto. A previsão do imposto, a previsão legal do imposto está no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 16, ele fala que o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, significa dizer que a função do poder público, quando ele institui e arrecada impostos, é simplesmente encher os cofres públicos. Então, para que o contribuinte seja obrigado a pagar um determinado imposto, basta que ele pratique o chamado fato gerador. Então, o imposto, ele não está condicionado a nenhuma atuação do Estado específica em relação ao contribuinte. O imposto, ele não exige nenhuma contraprestação estatal. O Estado não tem nenhuma obrigação de fazer nada para o contribuinte, porque ele pagou imposto. Às vezes você ouve as pessoas comentando, a maior besteira, elas falam isso por desconhecimento do direito tributário, às vezes estão passando numa estrada ali que está toda esburacada e fala, ou tá passando numa rua mesmo, não precisa ser uma estrada, não, uma rua da área urbana toda esburacada e fala assim, para onde que está indo o dinheiro do meu IPVA, Para que eu pago IPVA para andar nessa rua, nessa estrada esburacada? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O IPVA, como sendo um imposto, a função dele é simplesmente arrecadar. É claro que a gente espera, sinceramente, que a arrecadação dos impostos elas sejam revertidas em prol dos direitos sociais a serem garantidos pelo Estado, especialmente em prol dos grupos vulneráveis, mas o imposto ele não exige nenhuma contraprestação relacionada ao fato gerador daquele imposto.
Então, por determinação constitucional, né, os impostos eles não podem ter as suas receitas vinculadas a nenhum fundo, despesa ou órgão específico. Né? A receita do imposto, ela não tem um destino prévio. Então, por exemplo, a receita ou a arrecadação do IPVA não é para poder consertar, né, as estradas, melhorar as condições das estradas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Combinado? A gente ainda pode falar, né? Tem outras informações importantes sobre os impostos, né? A gente tem aí os impostos ordinários, que são aqueles impostos que eles vão ser cobrados por todos os entes da federação, né? Eles podem ser cobrados impostos ordinários pela União, pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Eles são aqueles que estão previstos aí, né? No artigo 153, no artigo 155 e 156 da nossa Constituição Federal. Então, seriam aí impostos ordinários da União, né? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, né? O imposto sobre as operações financeiras, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas e os 3 impostos estaduais e os 3 impostos municipais também são considerados aí impostos ordinários. Vamos só recapitular os estaduais, né? A gente tem o IPVA, o ICMS, o ITCMD e os municipais, né? O IPTU, o ISS e o ITBI. Mas ainda existem, né, os impostos residuais e os impostos extraordinários. Aí a previsão, só a União, né? Só a União pode instituir tanto os impostos residuais quanto os extraordinários. E os residuais, a previsão no artigo 154, inciso 1º da Constituição, e os extraordinários, né, 154, inciso 2º. Quando a gente fala no imposto residual, né, a própria leitura do texto constitucional, do 154, inciso 1º, ela nos explica o que é, né? Os impostos residuais seriam aqueles que a União poderia instituir por meio de lei complementar, que não estão previstos no artigo anterior, né? Seria um outro imposto diferente do que aqueles que são os impostos ordinários, né? Que já estão previstos aí na nossa Constituição. E aí o único critério para a União instituir, né, este imposto residual seria, ele tem que ser não cumulativo, né, e ele não pode ter a base de cálculo e o fato gerador próprio, né, de outro imposto aí que já esteja previsto na Constituição. E o imposto extraordinário, né, também conhecido como imposto extraordinário de guerra, é um imposto que pode ser instituído, né, pela União no caso de guerra externa. E aí a União ela pode instituir, né, como imposto extraordinário de guerra, até mesmo um imposto que não é da sua competência, né, cuja competência não está estabelecida presciente na Constituição, e ela pode, inclusive, instituir um imposto que já existe, só que previsto, né, para outro ente. E aí esses impostos extraordinários, né, que serão instituídos em tempos de guerra, depois de um tempo eles vão ser suprimidos, né, à medida de que forem cessadas as causas para a sua criação. Então, de imposto, essas são as características gerais mesmo. Já tem uma videoaula neste canal gravada sobre os impostos municipais, né? Eu vou até colocar o link aqui embaixo para se você quiser emendar e já assistir essa videoaula sobre os impostos municipais. E agora a gente vai ter uma visão geral, uma revisão sobre a taxa. Pessoal, a taxa está prevista no artigo 77 do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 77 ele fala que as taxas, né, cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, elas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível que é prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E aí o parágrafo único fala que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico, né, ao dos impostos, nem ser calculada, né, em função do capital das empresas. Então, gente, diferentemente do imposto, que é um tributo, né, não vinculado, a taxa, a gente já está falando de um tributo vinculado.
A taxa, ela vai ter dois fatos geradores aí, né? A prestação de um serviço público por parte do Estado específico e divisível, que é posto à disposição do contribuinte. Então é muito comum aí, né, nos municípios brasileiros, pelo menos aqui em Minas, cobrar uma taxa referente à coleta de lixo, ao serviço de coleta de lixo. E a taxa, ela também pode ser referente ao exercício regular do poder de polícia. Não confunda o poder de polícia aqui, que o conceito está no artigo 78 do Código Tributário Nacional, depois você pode até ler, com as atividades dos órgãos policiais lá da segurança pública, que está no artigo 144 da Constituição. São coisas diferentes. Quando você fala, né, quando o Código fala no artigo 77 que a taxa pode ser cobrada em razão desse exercício regular do poder de polícia, a gente está falando da atividade de fiscalização que o poder público exerce para poder limitar aí a atuação, né, do particular, limitar o exercício de determinados direitos em prol do interesse coletivo. Isso que é o poder de polícia. Atividade de fiscalização que limita, né, que impõe aí restrições ao exercício de direitos, impõe restrições às liberdades, mas em prol do bem-estar coletivo, né, em prol do interesse público. Então é muito comum a gente pensar na taxa, por exemplo, a taxa de alvará, né, ou taxa de localização, que os estabelecimentos eles podem vir a pagar aí, né, para o município. Então tem a ver com essa atividade aí de fiscalização. E aí a taxa, ela é um tributo vinculado, da mesma forma que o imposto, que ele pode ser cobrado por todos os entes da federação, né? Existem os impostos federais, estaduais e municipais. Lembrando que o Distrito Federal, ele tem uma competência tributária cumulativa. O Distrito Federal, ele pode instituir impostos dos estados e dos municípios, né? A taxa, da mesma forma, ela pode ser instituída em âmbito de todos os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e municípios. E aí a taxa, ela é um tributo vinculado e a competência, né? Quem é que vai cobrar a taxa é o ente que tem essa competência administrativa, né, para executar os serviços que são postos à disposição ou mesmo para exercer o poder de polícia, ok? As taxas, ao contrário dos impostos, né, elas não vão variar de acordo com a capacidade contributiva do sujeito passivo. E aí a gente tem duas espécies de taxa, né, que é a taxa de polícia do artigo 78 do CTN e a taxa de serviço do 145, inciso 2º. Aí, como eu já adiantei para vocês, né, a taxa de polícia, ela está prevista no artigo 78, a gente está falando de atividade de regulação e fiscalização do Estado, ok? Com relação à prestação de serviços, né, basta que o serviço esteja posto à disposição do contribuinte, não precisa necessariamente do contribuinte estar usufruindo do serviço para ele pagar a taxa, ok? Mas aí a taxa de serviço, ela tem que ter essas características, né? Tem que estar sendo prestado um serviço público, específico e divisível, a utilização tem que estar sendo efetiva por parte do contribuinte, ou pelo menos posta à disposição dele, né? E aí a gente tem o fato gerador da taxa. E por fim, nós vamos falar sobre uma outra espécie de tributo que também pode ser cobrado por todos os entes da federação, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas na prática a experiência nos mostra que é mais cobrado pelo município na prática, que é a contribuição de melhoria, né? A contribuição de melhoria, ela é um tributo que o fato gerador é a realização de uma obra pública que vai gerar aí uma valorização imobiliária para o contribuinte, para o sujeito passivo. Então vamos supor que o município, né, a prefeitura está realizando uma obra que vai gerar uma valorização do meu imóvel. Então, nesse caso, poderia ser cobrado, né, de mim o tributo contribuição de melhoria. E a gente precisa aí de dois requisitos, né, para esse tributo ser instituído. Tem que ter uma obra pública e tem que ter uma valorização imobiliária, né? A competência é do ente que tem responsabilidade administrativa pela obra. E aí é um tipo de tributo que é criado por lei também, né? E a lei instituidora que vai definir aí a parcela da obra que será custeada, né? E quanto que vai ser devido por cada proprietário. Lembrando que só pode figurar como sujeito passivo
da contribuição de melhoria, né, aquele proprietário que vá ter aí uma efetiva valorização imobiliária em função desta obra pública. Pessoal, é só uma revisão mesmo, né, em linhas gerais. Em outras ocasiões a gente vai falar sobre os impostos de competência de cada ente da federação, mas já aproveita para correr e assistir a aula sobre impostos municipais que eu vou deixar linkada aqui embaixo, ok? Um abraço e vejo vocês nas nossas próximas aulas.